Assim. Bom, aqui estamos na segunda parte com o nosso convidado aqui, Smith, autor do livro Sujeiras, que saiu pela editora Viseu, aqui em São Paulo. Você fez 2 lançamentos, ou um lançamento, acho que foi lá no Jardim Ângela, como os seus amigos lá receberam, assim, eles ficaram sabendo, você chegou a comentar, olha, eu estou lançando um livro. Como foi essa recepção? Se que houve alguma bem-vinda, porque acho que você é bem conhecido lá, né? Eu sempre vejo pelas suas redes sociais que posta fotos. Esse aqui é como se fosse o território, né? Como nós É, chamamos, né? Nós originários é a nossa demarcação, né? Demarcação já, né? é, tem, como é que fala? Tem esse termo território, fora desse sentido originário, indígena também, que a gente chama lá de território também. Mas aí eu não sei de onde vem essa questão, acho que é por uma questão administrativa, mas já ouvi o pessoal usando esse termo já território, já, tanto que tem até uma área que é planejamento territorial, que é as pessoas que vão estudar os territórios, os distritos, os bairros. Infelizmente, eu não fiz lançamento presencial ainda. Eu só consegui entregar para algumas pessoas que compraram ou pagaram com antecedência ou pagaram assim o ato. Eu estava com o livro assim, eu falei, eu tô com o livro aqui. A pessoa, nossa, eu já ia comprar. E aí me fez o Pix. E aí eu, eu entreguei o livro. Eu fiz um evento que não foi propriamente um evento de lançamento, mas foi um evento de um sarau que eu participei. Eles falaram, leva o seu livro, você pode falar um pouco sobre o seu livro, pode ler alguma coisa que está no seu livro. E foi legal, foi um evento lá no Capão, foi com o Sarau Milianos, foi bem bom. Tinha a galera da produção Pro Capão, tinha o pessoal que trabalha com literatura, outras ONGs, outros coletivos, mas eu acho que eram bem mais coletivos. Para eu lembrar de cabeça, vai ser difícil. Mas dá um salve para a galera da Procapão e a galera do Sarau Miliano. Sua mãe ficou sabendo também? Eu nem sei se a minha mãe leu meu livro, né? Eu não sei se ela leu meu livro, o que ela vai pensar. Eu gosto que tem uma vantagem, entre aspas, da minha avó não ler. Né? Da minha avó não ler, porque imagino se a minha avó lesse o livro, o que ela ia pensar, porque eu acho que ela não tem muito essa capacidade de abstração. Minha avó é uma pessoa bem pragmática. Ela consegue entender as coisas assim, papum. Mas essas coisas que precisam de um pouco mais de abstração, acho que ela não entenderia. A minha mãe teve um pouco de dificuldade, por exemplo, quando eu escutava uma música que falava nesse sentido também. Tinham duas músicas do Jonathan Doll, não sei se você já ouviu falar, Jonathan Doll e os Garotos Ouventes. O Táxi e o Senhor Valber. E ela não entendia que aquelas músicas, por mais que elas falassem Quer dizer, o Senhor Valber, ela não narra em primeira pessoa, né? Narra em terceira pessoa, falando do Senhor Valber. E a Táxi já fala em primeira pessoa, né? Do turista que está fazendo turismo sexual. Então, faltou, pelo menos para minha mãe, essa capacidade de abstração de que é uma música que fala sobre um problema. E por falar em primeira pessoa, parece que essa pessoa está fazendo uma apologia, mas não. Então, esse é um dos problemas assim, de escrever as coisas em primeira pessoa, porque acham que a gente fez aquilo, a gente viveu aquilo. E não, né? A gente pode ter escutado aquilo, a gente pode se incomodar com aquilo. Tem essas armadilhas, essas coisas que a primeira pessoa coloca. E também parece que é o melhor jeito de você chocar as pessoas, porque você está vivendo aquilo junto com quem está narrando. Porque tem em todo momento um eu, um outro, um você, um ele. Então você está vivendo o que o personagem está vivendo. E eu queria perguntar, porque no nosso último encontro que nós tivemos lá na Rua Augusta, aqui em São Paulo, nós estávamos falando sobre performatividade, né? E aí eu queria perguntar se dentro desse pluriverso que a sexualidade humana tem, que não, também eu sempre recalco muito de que o universo não existe, que tem a ver justamente com uma universalidade que parece que é válida para todos os seres humanos em qualquer lugar do planeta e que é algo que é uma falácia, né, digamos assim. Então, eu já me acostumei a falar em
vários sentidos da palavra e dentro de várias ambiências, né? Dentro do pluriverso da sexualidade humana, eh, tem, tem alguma coisa que, digamos assim, insta a mostrar ou apresentar uma performatividade que ela tem de ser seguida para justamente para alguns corpos se reconhecerem mais do que outros, ou se existe uma igualdade nos gêneros, ou dentro das identidades de gênero, existe alguma coisa que realmente venha definir essa performatividade, se é socialmente existe uma regra para que essa performatividade seja aceita pelo outro na hora impossível, daquele canto, quando as pessoas falam, eu vou cantar aquela garota aí, então o cara vai preparando toda aquela performance para chegar e aquelas palavras, existe um nível de performatividade aceita, não aceita dentro das diferenças de gênero? Ah, nossa, pergunta complicada, hein? Eu tinha que estar com as leituras de Butler em dia, mas acho que sim, acho que dá para jogar sim, porque se o gênero é performativo, né? Se o gênero é essa construção social e é performativo, vão ter performatividades que são mais bem vistas que outras, vão ter valores nas performatividades. E além desse valor da própria performatividade dentro do gênero, isso é interseccional e vai se combinar com os outros marcadores sociais. Então, por exemplo, a performatividade de pessoas trans periféricas, negras ou não, é diferente da performatividade de pessoas de classe média, é diferente da performatividade de pessoas de burgueses mesmo, é diferente da performatividade, por exemplo, de pessoas com deficiência, e isso muda, sabe? Todos os marcadores vão fazer com que essa performatividade seja alterada. E aí, como sempre, né? Se todo mundo performa, o que muda é saber o que se performa e por que se performa. Então, acho que isso é muito engraçado, né? Falar performatividade, mas o hétero também performa, o cis também performa. Então, acho que o engraçado é só o outro performa, eu não performo. Não, eu sou cis, eu não performo, eu sou hétero. Isso também, né? Não vou falar que a sexualidade é uma performatividade, vou ficar só na questão do gênero. Mas muito dá para explorar muito isso, né? No problemas de gênero, acho que a Butler trabalha bastante isso, em outras coisas ela trabalha bastante isso. Mas o que me atrai na performatividade não é a parte, digamos, da Butler, não é a parte mais dura, assim, não é a parte mais conceitual, não é a parte mais difícil de definir, que ela faz um trabalho, ela não, né? Que é uma pessoa trans não, uma pessoa não binária, eu vou falar ela como pessoa, não ela no sentido de identidade feminina. Mas Butler, fugindo disso, né? Disso que escreveu e que trabalha, o que me atrai na performatividade é a performatividade como discurso, é a performatividade como identidade, a performatividade como o modo que aquele sujeito, aquela pessoa se coloca no mundo, se enxerga no mundo, age no mundo. É isso que me interessa. E além disso, é uma certa guerra que não são as pessoas que criaram, mas são guerras e são comparações diante de outras coisas que acabam caindo nessa questão do gênero também, nessa questão é, é, do gênero, da identidade por aí, que é ver quem que é o que performa melhor ou quem que performa menos, quem que é o mais queer, quem é o mais de quebrada, quem é o mais indígena, como você já conversou comigo, que às vezes você pega os parentes tendo essas discussões de o indígena que é da aldeia, o indígena que é urbano, o indígena que fala língua e o indígena que não fala língua. Então, como é que é? Vai fazer uma hierarquia, né? Tem uma piadinha que eu falo sempre, e infelizmente é uma realidade para algumas pessoas, que tem que ter uma carteirinha, né? Você tem que fazer tantas coisas que você vai ganhar sua carteirinha de indígena, você vai ganhar sua carteirinha do Jardim Ângela, você vai ganhar sua carteirinha de tal coisa, e você tem que ficar e aí que vem depois o sentido da performatividade, de que você tem que continuar performando para você manter a carteirinha.
Então, tem essa brincadeira. Mas, indo para uma coisa mais simples, que eu já falei, acho que todo mundo performa, todo mundo falha, todo mundo tem umas certas sujeiras. O sentido é como que a gente trabalha isso e como isso não fica um universal totalizante, né? Porque eu acho que tem uma universalidade, né? A fome é universal, mas o motivo do porquê eu sinto fome é diferente do motivo que você sinto fome. Ou o que eu quero comer é diferente do que você quer comer. E além do querer, o precisar, o que eu preciso comer é diferente do que você precisa comer. Então, tem sim algum grau de universalidade, a gente tem algum grau de universalidade, e eu acho importante a gente pensar nisso, só que a gente tem que lembrar que não pode ser uma universalidade totalizante, não é uma universalidade absoluta, porque senão a gente cai sei lá, falácias meritocráticas de que todo mundo é igual e todo mundo consegue, ou além disso, a gente esquece dos sistemas de opressão que vão nos perpassando, que estão nos rondando, que estão jogando discursos imperativos e fazendo a gente produzir modos de agir que nos adoecem. E aí a gente não sabe muito bem nem lidar com as próprias sujeiras, né? Essa sujeira essas sujeiras aí do outro, essas sujeiras que apontam, e a gente não aceita muito bem essas sujeiras, né? O problema não é ser sujo, o problema é o que se faz com essa sujeira, né? Sujeira é igual louça, sempre vai ter. Eu tenho uma coisa que, inclusive, eu estava lembrando, que o conceito de artefato em Lacan, né? E o conceito de artefato em Lacan hoje é muito visível, inclusive dentro do âmbito da política, né? Haja se visto, por exemplo, essa questão peniana para o exército, o Viagra, sabe? Que faz parte desse enlevo, né? Das pessoas se sentirem dentro das nossas sociedades tão oprimidas, inclusive sexualmente, né? Incrível que, inclusive, como a sexualidade e política elas vão caminhando para e passo, né? Temos autores como Reich, que já falavam sobre isso, temos autores como Carl Rogers, muitos autores que, por mais que um tenha sido alemão, outro norte-americano, mas vem trazendo à baila, inclusive, ou à guisa dos acontecimentos conjunturais políticos, questões ligadas intimamente à sexualidade, né? Como dentro, inclusive, do próprio livro aqui, agora eu não lembro, quando estava vindo hoje, que durante o dia fui para Santo André, e eu me vim lembrando de uma frase que justamente me deu esse tchan na minha cabeça, de como a política atual ela está intimamente ligada através de um artefato, e que esse artefato parece demonstrar exatamente a debilidade daquele que parece muito forte, mas ele não é, né? E aqui eu trago um exemplo bem básico, que às vezes eu falo para muitas pessoas, inclusive em alguns vídeos que eu tenho no meu canal, que aquele que é forte, que se sente forte porque tem o poder, tem o dinheiro, mas ele é fraco porque ele é impotente. E a impotência também está intimamente ligada à sexualidade. E aí, a mim me parece que esse termo lacaniano do artefato, daquilo que não se vê, mas está aí, chama a atenção daquilo que a pessoa não consegue superar como sujeira dela, e ela tenta tampar isso, cobrir isso, como acontece nas altas esferas políticas, com poder, com dinheiro, com competitividade dentro dos poderes. E, por exemplo, a pessoa que é muito rica ou que acumula demais, ela não tem uma vida sexual, por exemplo, suja, porque se ela chega a ter, ou é muito escondida, ou apenas ela vai pelo artefato, por aquilo que não se vê, mas está aí, e ela até com as mãos faz questão de mostrar que está aí. Isso aqui faz parte, inclusive, é um retrato linguístico do livro Capitalismo e Esquizofrenia, né, de Gilles Deleuze, porque ele também traz isso. Ele também traz aquela questão do artefato, do esquizofrênico, que ele não consegue, mas está aí, e até ele movimenta com as mãos, pode ser invisível, mas quem está aí observa e vê.
E aí você vê a fraqueza daquele que se diz forte ou que aparenta ser forte. Isso aqui é bem complexo também, mas eu não sei, você como um também leitor dos textos de Deleuze e Guattari, né, psicanalista francês, e Gilles Deleuze, filósofo francês, né? Você vê alguma coisa ali também retratada nos seus textos? Você chegou a perceber que nesses textos que se podem ler de forma literal, estão esses artefatos também, que quando a pessoa lê, fala assim, nossa, ela se sente possível, chocada com ela mesma? Travou um pouquinho do que você falou. Você perguntou se eu cheguei a perceber. Exatamente, se em alguma Ah, parte do seu tá texto com a chegou a conexão. perceber esse artefato que faz com que a pessoa leia e ela se choque com isso, porque esse artefato está nela e ela até a movimenta com as mãos, porque as mãos são as primeiras, são os primeiros símbolos do toque, do querer aperceber o outro, do tato, né? Olha, eu não sa... acho que eu já ouvi falar desse conceito, desse termo do artefato, só que eu fui numa questão assim de eu pensei na fome, por exemplo. Eu pensei em coisas bem gerais assim. Se eu tenho fome e eu tenho fomes de algumas coisas e eu tenho vontade de algumas coisas, eu acho que as pessoas também têm fome. Ah, se eu tenho raiva e as pessoas têm raiva de alguma coisa, então pensando no sentido de que a sujeira seria um sentimento. Se a sujeira é um sentimento, além de um conceito, né, que cada hora a gente vai usando sujeira com um nome, aí vai confundindo as pessoas. Tá, mas uma hora o Smith fala da sujeira como conceito, outra hora o Smith fala da sujeira como um sentimento, outra hora o Smith fala sujeito quase como se fosse estivesse fazendo uma ontologia, um estado de natureza. Aí, é difícil, né? Eu escolhi uma palavra bem, por isso que é sujeirasco, né? Tem que deixar esse plural aí, bem, é, é, Cortou um pouquinho aí, viu? acho que eu trabalhei muito com o que eu estudei, com as coisas que me afetaram, e aí eu falei pro psicanalista, ele me devolveu mais ou menos isso que eu falei, né? Ah, o mundo é uma sujeira, o mundo é uma merda, o mundo cagou em cima de mim, eu tô cagando de volta, tá? Então, eu tô sujando de volta. Então esse livro ele também tem essa dimensão de, pô, fizeram um monte de bosta comigo, estão fazendo um monte de bosta aí, não necessariamente comigo, e eu acho que eu vou retratar essas coisas. E aí teve uma coisa, por exemplo, que, que eu fiquei um pouco triste com o livro, que foi a questão de que alguns momentos ele soa mais erótico do que sujo, né? E aí eu falei, não, mas o erotismo também, o desejo, por mais que seja o desejo simples, ou o desejo heterossexual, ele ainda tem um pouco de sujeira, né? O ideal judaico-cristão seria só o sexo para reprodução. Então até esse sexo aí que não é tão sujo, dentro da ótica do outro, né, dentro dessa moral, desse imperativo, dessa lei, é um sexo desviante, né, uma sujeira. Então, acho que eu consegui fazer esse trabalho, e porque eu não falei um pouco das coisas que eu li, né, vou falar rapidinho, então, para encerrar, senão a gente vai fazer uma terceira parte. As coisas que eu li e que me afetaram para escrever esse livro foi Os Homens e Mulheres, do Haruki Murakami, foi o Com Meus Olhos de Cão e Obscena Senhora D, da Hilda Hilst. Foi o Parafilias, que eu não lembro o nome do autor. Foi Lolita, do Nabokov. E foi As Coisas, se eu não me engano, do Tobias Carvalho. Então, posso deixar esses é, essas referências, aí, essas coisas que eu. Porque quando um camarada meu lá, o Léo, falava, Léo, eu tô sentindo isso, isso e isso. Eu falava uma palavra para ele, eu quero um livro. Sim. Tá ficando entrecortado, acho que é a sua internet aí. A minha está boa aqui. Parou.
É, e voltou. Opa, Aí voltou. é Então, porque deu uma parada aí, sim. então só para encerrar, se eu fosse fazer mais sujeiras e ainda trabalhar com esse negócio do corpo, com esse negócio do sexo, eu acho que eu leria mais Hilda Hilst e seria mais nessa vibe. Seria mais pornográfico porque eu me esforçaria mais para não deixar cair uma vibe mais erótica, não ter esse negócio mais bonito, ou esse negócio meio que você falou, isso daqui parece Marquês de Sade, isso daqui parece Sacher Masoch, eu consigo ver uns ecos de outras literaturas no seu texto. E, e aí eu vou tentar me atentar mais, é muito bom. Vou me debruçar mais sobre os escritos da Hilda Hilst e ver sobre outras pessoas que estão escrevendo também sobre sujeiras, né? Por pessoas diversas, né? Porque eu quero ver, por exemplo, essa referência do Tobias Carvalho, ele é um homem gay que ele vai escrever sobre experiências de homens gays. E foi um livro que eu achei muito bonito, porque eu acho que ele parece bastante com meus sujeiras. Acho que ele parece muito com meus sujeiras. Só que o livro dele, é, ele fala sobre... Nossa, é muito bom. Não vou falar sobre o livro dele, porque o livro dele é muito bom, né? Depois eu te dou as recomendações dos livros que eu li, que me afetaram. Mas acho que a ideia mesmo veio com Parafilias, que eu não lembro quem é o autor, porque foi quando eu comecei a me interessar mais por psicanálise, eu já sabia o que era psicanálise, e aí eu fui querer ver, eu queria ver se tinha um livro sobre parafilias. Eu achei que era um livro técnico sobre parafilias, falando algumas coisas assim, na verdade era uma série de contos onde falava sobre parafilias. Então tem um conto lá que é a mulher que gostava de Nietzsche, um negócio assim, tem outro conto que é omoplatas, que é essa parte aqui das costas, então são um conjunto de contos de um psicólogo psicanalista que eu achei bem legal. E aí foi a partir esse foi o primeiro livro que eu li, eu falei, putz, eu quero escrever algo assim, mas no ramo dele era meio erótico, aí depois eu conheci o da Hilst, eu falei, eu quero escrever algo pornográfico, escrever algo sujo, algo que seja ruim, que me machuque, que fale de alguma coisa que aconteceu. E aí veio a da Hilst, aí veio o Murakami, porque o Murakami ele não fala de sujeira, mas ele fala de um vazio, nesse Homem Sem Mulheres ele fala de um vazio. E aí no Tobias ele também fala de vazio dessas relações homoafetivas e homossexuais. E bom, acho que dá para acabar por aqui. Dá para acabar por aqui. É o suficiente. É o suficiente. Sim, até porque esse livro seu aqui dá para umas 3, 4 entrevistas mais, porque toca muito no fundo de cada um de nós, não apenas pelo aspecto do sexo, né, sino também pelo aspecto da nossa subjetividade, aquilo que está oculto, né, porque todos nós sempre ocultamos alguma coisa, né? Sempre nós temos o ocultamento é alguma coisa que nos acompanha por medo, pela moral social, por aquilo que não é aceito, que é aceito, por aquilo que parece ser bom ou ruim, né? Sempre dentro dessa dualidade cartesiana na qual a nossa sociedade está inserida, queiramos ou não, né? Oh, muito grato essa entrevista que você está dando aqui, muito bom. Eu vou colocar ali nos comentários para os meus amigos, minhas amigas que fazem parte desse canal, também para compartilhar, para que vocês comentem, para que vocês também se interessam pelo livro do caro amigo Smith, procurem ele, deixar um contato, né? Acho que você tem Instagram, Facebook, né? Você tem um Instagram, por exemplo? Tem? Deixa assim, o Instagram, o e-mail. Aham. Muito bom para quem quiser conhecer um pouco mais a obra literária Sujeiras, de uma pessoa que estava sem ingressando no mundo acadêmico, mas que pode vir a ser uma personalidade que futuramente vai desvendar justamente os mistérios desses nossos ocultamentos. Algumas considerações finais? Tudo bem. Só agradecer pelo tempo do pessoal aí que assistiu,
Me sinto muito honrado de estar tendo essa prosa com você. Quando a gente se reencontrar de novo, a gente fala mais sobre sujeiras e mais sobre outras coisas. Eu gostei que a gente foi transitando por outros campos, que você foi fazendo perguntas referente a outras coisas, que algumas eu não pude estudar ou ainda não consegui estudar, porque, enfim, são muitas coisas para estudar, e que a galera pode ir atrás disso, estudando, pesquisando sobre gênero, pesquisando sobre performatividade. Teve uma coisa que eu queria ter falado, eu vou falar agora, quando você falou de sexualidade política, eu lembrei do Foucault na hora, que vai trabalhar muito sobre isso, e vou encerrar aqui, porque senão a gente vai ficar falando horas e horas e horas e horas. Tá bom, então. Boa noite, boas sujeiras para nós. Tudo bem? Boas sujeiras para nós. Um abraço, Sul.